Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 9 de setembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi Esperando no Crisol. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar a lição número 11 do nosso guia de estudos. O texto principal que estudamos durante a semana foi Gálatas capítulo 5, 22, mas o fruto do Espírito é longanimidade ou paciência. Na semana tivemos a oportunidade de estudar um pouco a respeito desse tema tão difícil, tão bonito de se estudar, mas tão difícil de viver. É ter paciência em Deus, mesmo quando estamos no crisol. No nosso guia de estudos hoje, vão aparecer dois textos. Um deles é do próprio autor, e o outro texto é de Ellen White, do livro Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 242. Eu vou começar primeiro com o texto do autor, porque esse texto vai resumir muito daquilo que estudamos durante a semana. O texto diz assim: o plano de Deus para nós talvez exija um tempo de espera, e isso pode parecer um crisol. Podemos aprender a ser pacientes nesse período se voltarmos nossa atenção a Deus e crermos que Ele atua por nós. Há muitos motivos para esperar, mas todos têm a ver com o cumprimento dos planos de Deus para nós e o seu reino. Perdemos muito se nos adiantarmos a Deus, mas ganhamos muito confiando nele com gratidão. O Senhor pesa e mede cada provação. Ou seja, às vezes nós seremos tremendamente tentados a nos adiantar ao Senhor. Eu usei alguns exemplos nessa semana, como o caso de Sara e Abrão. Havia uma promessa de que eles seriam pais de nações. Mas, entretanto, a idade vinha chegando e a criança não vinha. Eles resolveram se adiantar ao plano de Deus e acabaram trazendo uma segunda esposa para Abrão, o que se demonstrou uma grande perda para a família como um todo. Eles acabaram se arrependendo muito, mas aí já era tarde demais. Já tinham metido os pés pelas mãos. A família foi tremendamente machucada porque eles tentaram se apressar ao plano. Quando chegou o tempo do cumprimento das promessas de Deus, Abrão, já no auge dos seus 99 anos, aliás, dos seus 100 anos, quando o Senhor Deus, um ano antes, aparece para ele e diz: então, agora a promessa vai ser cumprida. Ele diz: não, já foi, o Ismael já está aí. E Deus diz: não, mas a promessa vai ser cumprida num filho que Sara vai ter. E ele fica perplexo diante do cumprimento que Deus queria trazer naquele momento. Não era aquele o tempo que ele esperava de Deus um cumprimento. Ele esperava muito tempo antes. A mesma coisa aconteceu com Zacarias e Isabel. O texto bíblico vai deixar claro, de Lucas capítulo 1, que eles oraram durante muito tempo para que eles pudessem ter um filho. Quando ambos já são idosos, o anjo do Senhor aparece a Zacarias enquanto ele está ministrando no templo e diz: as suas orações foram ouvidas. Isabel, sua esposa, vai ficar grávida. Era uma coisa tão fora do comum que ele não acreditou, mesmo que o anjo de Deus estivesse falando com ele. É tanto que o anjo do Senhor diz: já que você não acreditou na promessa de Deus, você vai ficar mudo até que teu filho nasça. E ele sai do templo sem conseguir dizer uma palavra. Sua língua só foi destravada quando o menino nasceu. Portanto, existe um tempo certo para Deus poder agir. Todas as vezes que a gente tenta se adiantar ao plano de Deus, nós acabamos nos frustrando ou causando problemas maiores. E agora, na perspectiva de Ellen White, o texto diz assim: não posso descobrir o propósito de Deus em minha doença, mas Ele sabe o que é melhor. E a Ele confio minha alma, meu corpo, meu espírito, como o meu fiel Criador. Porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Se educássemos e treinássemos nosso coração no sentido de ter mais fé, mais amor, maior paciência e mais perfeita confiança em nosso Pai Celestial, sei que dia a dia teríamos mais paz e felicidade ao sofrermos os conflitos dessa vida. O Senhor não se agrada de que nos agitemos e nos preocupemos saindo dos braços de Jesus. A falta de calmo esperar e vigiar, combinados. Julgamos não estar no caminho certo, a menos que sintamos isso. E conservamos-nos olhando para dentro de nós em busca de um sinal apropriado à ocasião.
O que conta, porém, não é o sentimento, mas a fé. Esse texto é um texto fantástico. Ellen White estava doente quando escreveu esse texto. E mencionou que muitas vezes ela não via sentido naquilo que estava acontecendo. Tanta coisa para ser feita. Tantas pessoas a serem orientadas. Tantas páginas a serem escritas. E ela agora sofrendo, doente. É difícil de entender os propósitos do Senhor quando passamos por dificuldades e problemas. Mas só teremos a possibilidade de entender aquilo que acontece conosco se o fizermos à luz da certeza de quem é Deus. Fé não é sentimento. Às vezes nós queremos sentir que Deus está conosco. Bom, o Senhor Deus prometeu que sempre estaria conosco. Às vezes nós somos capazes de senti-lo, não é porque Ele não esteja lá, é porque nós não nos demoramos tempo suficiente na presença dEle para podermos sentir que Ele está conosco. Eu confesso a vocês que nos momentos mais sombrios da minha história, foram os momentos em que me lancei aos pés do Senhor e disse a Ele: Senhor, a menos que eu sinta que o Senhor está comigo, eu não vou te abandonar. Eu vou ficar aqui na tua presença, clamando ao Senhor. E confesso a vocês que os momentos em que senti o Senhor mais perto de mim foram exatamente esses. Não foi assim que aconteceu com Jacó? Enquanto atravessava o vale do Jaboque? Depois de ter sentido a dor do toque que aconteceu na sua coxa? E manco, diante daquela situação, ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. E a bênção veio. Mas temos que nos manter sempre em fé, sabendo quem é o Senhor e que nunca Ele nos abandona. É mais fácil dizer do que fazer. É exatamente por isso que precisamos nos manter sempre junto do Senhor. E então, mesmo que vivamos os crisóis mais complexos, nós sempre esperaremos no Senhor. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque descobrimos nessa semana que o Senhor espera que tenhamos paciência. O Senhor é o Deus da paciência, então, por favor, nos ajude a podermos ter essa paciência. E esperarmos sempre no Senhor, independente das circunstâncias externas. Pois é em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?